Vamos ver. Olá, pastora Luiz. Deixa eu mandar de novo para ele. Não está aparecendo. Nós estamos tendo aí um problema com a internet lá do pastor Luiz. Já deve estar voltando aqui. Não. Aí já entrou. Pelo menos o áudio dele. Oi, pastor Luísio. Tudo bem? Olá, irmão querido. Seja bem-vindo ao nosso jejum 21 dias para liberar a fé. Aleluia. Que alegria Glória a Deus. ter o irmão aqui conosco hoje. A alegria é minha. Já estava quase começando a orar em línguas aqui. Se eu sumiu de repente... Falei, onde foi, pastor? O poder foi demais. A rede até se balançou. A internet ainda é um desafio ainda a ser superado, pelo menos só para as bandas de cá. Glória a Deus. Deixa-me dizer uma coisa para você. Fala comigo. Nós estamos aqui envolvidos num jejum de 21 dias. Muitas igrejas têm jejuado nesse tempo de pandemia, orado pelo país, orado pelas pessoas, porque a pandemia não é só do coronavírus, né? A pandemia é de medo. Eu diria até que maior é de medo. Sim. Então, a verdadeira pandemia de medo, de ansiedade, de pânico, gente com medo de ficar doente, perder o emprego, de quebrar a empresa, crises conjugais, assim, para todos os lados, né? Então, a gente vê que o ataque do diabo tem sido grande. E nós, então, separamos esse tempo para orar, buscar a Deus, e Deus tem feito, de fato, grandes coisas. E o nosso tema, nós já fazemos esse jejum todos os anos, já tem 20 anos, e a gente sempre coloca um tema. E o tema desse jejum é 21 dias para liberar a fé. Porque, às vezes, nem sempre o oposto de fé é incredulidade. Às vezes, no Evangelho, a gente vê que o oposto de fé é medo. E a gente tem combatido o medo nesses dias. E aí, todos os dias do jejum, nós estamos fazendo uma live com um convidado, normalmente um homem de Deus, né? Todos eles, né? Porque teve mulher de Deus também. E são homens de Deus. E a gente, então, a gente quer ouvir dele, né? Um testemunho de fé para encorajar os irmãos nesse tempo. Mas, antes de mais nada, eu quero que o irmão dê as boas-vindas, fale o que anda fazendo nesses dias, por onde anda, vi dizer que está morando nos Estados Unidos agora. Conta para a gente os seus projetos. Eu já moro nos Estados Unidos há 6 anos, mas 6 anos? 6 anos. Mas sempre indo ao Brasil todos os meses, né? Eu costumo dizer que aqui é só o condomínio onde eu moro. Mas a minha base missionária continuou sendo e é o Brasil. Então, tirando os tempos de pandemia, eu fui ao Brasil praticamente todos os meses, desde que mudei aqui para a América, debaixo de uma ordem, de uma direção de Deus. E estamos aqui, não temos uma igreja, somos um ministério itinerante, né? E mantivemos essa mesma característica por aqui. Estamos orando, jejuando, nós estamos falando de jejum, estamos aqui na campanha de jejum. Eu começo o ano jejuando, eu e minha esposa, os primeiros 7 dias do ano, a gente só toma água, e depois, todos os meses, os primeiros 3 dias do mês, nós jejuamos também jejum só na água. Quando você soma os 7 primeiros dias de janeiro com os 11 meses vezes 3, dá 40 dias no ano, pelo menos, fora os intermitentes, né, que nós vamos fazendo assim, porque nós cremos, não no jejum, porque o jejum não muda a Deus. Deus não muda, Deus é imutável. O jejum não mexe na imutabilidade de Deus. Mas o jejum, pastora Luiz, ele tem o poder exatamente de provar a sua fé. O jejum tem o poder de sacudir as estruturas materiais, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Agora, para transportar essa bênção das regiões celestiais para o natural, nós já temos, o sacrifício de Cristo, ou seja, será sempre pela graça, mas Deus, ele nos dá essa oportunidade de cumprir em nosso corpo aquele sofrimento ainda pela igreja, pela nossa família, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então eu entendo, nós acabamos de sair desse jejum, eu entendo que é super necessário, quero dar os parabéns, né, a todos vocês que estão inscritos aqui nos 21 dias de jejuns, e também a Igreja Videira, pastor Aloísio, pela iniciativa de criar essa logística espiritual, para que os irmãos possam, então,
cumprir essa disciplina espiritual que é o jejum. Então, eu quero falar pouco de mim e trazer mesmo essa importância de você estar participando desse jejum. Vai em frente, pastor. Olha, o jejum, nós temos que ter a humildade de reconhecer que o nosso corpo ele ainda não foi redimido. Então, a redenção do nosso corpo ainda vai acontecer quando vamos ganhar um corpo glorificado. Sim. Enquanto isso, o nosso corpo, ele, em alguns momentos, ele pode ser, sim, um estorvo, um obstáculo para as coisas do espírito. Então, muitas pessoas elas não aceitam essa visão tridimensional do homem, né? O homem como espírito, alma e corpo, mas a Bíblia ensina assim. E o que acontece? A vida de Deus ela está no nosso espírito. E as coisas de Deus fluem a partir do espírito. E o que acontece às vezes é que o nosso corpo funciona como uma casca, é como uma semente, né? A vida está no interior da semente, mas a casca, se ela se torna endurecida, enrijecida, ela impede a vida que está lá dentro de germinar. Então essa casca tem que ser rompida. E o que acontece às vezes é que o nosso corpo ele vai se tornando excessivamente forte e vai ganhando domínio sobre nós. E aí nós nos tornamos excessivamente voltados para o natural, para as coisas físicas, mas nós somos do céu e nós temos que estar voltados para as coisas celestiais. Então o jejum faz isso, ele abate essa energia física e libera aquela que está no espírito. E você sabe, a fé ela está no espírito, a vida de Deus está no espírito, a comunhão com Deus é no espírito, não é no corpo. Então o nosso corpo precisa de ser disciplinado. Não que nós ensinemos algum tipo de prática de ascetismo, né? De algum tipo de sofrimento físico para tentar, de maneira penitente, receber algo de Deus. Não é nada disso. Mas foi o Senhor Jesus quem disse que certas castas só saem com jejum e oração. Isso significa, então, que o jejum é uma forma de intensificar a oração. Eu diria que jejum é oração intensificada. Agora, você sabe que tem muita gente que é contra o jejum. É impressionante, dentro do meio evangélico, dentro da igreja, né? E eu sempre gosto de dizer as 3 dobras que o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha. Então, Jesus, ele não usa a expressão, por exemplo, olha, você vai orar. Ele diz, quando você orar, não useis de vãs repetições. Então, ele ensina o que você tem que fazer. Mas esse quando, ele está dizendo o seguinte, eu sei que você vai orar. Então, quando você orar, faça assim. Depois ele diz, quando você der esmola, não toque trombeta, não saiba direito o que faz a esquerda. Ele não disse, você tem que ofertar. Mas ele disse, você vai. Quando você fizer, é assim. E também falou do jejum. Falou, quando você jejuar, unge a cabeça com óleo, para que não pareça aos outros que você jejua. Quer dizer, ele não falou um mandamento de jejuar, mas ele disse, você vai jejuar. Então, quando você jejuar... Agora, você não vê nenhum pastor contra a oração. Não tem, claro. Contra a oferta, talvez existam meia dúzia de enlouquecidos aí que são contra a oferta, mas normalmente ninguém é contra a oferta. Agora, o jejum é tido pela grande maioria como sendo uma coisa... Alguns dizem que é do Velho Testamento, que não é verdade, porque não existia esse mandamento no Velho Testamento de jejuar. Só existia um jejum prescrito na lei, que era no dia da expiação, um dia por ano, não é? Então, não é do Velho Testamento. Alguns falam, isso aí é prática de religiões pagãs. Não é? Mas pagãos também oram, pagãos também dão oferta. E, no entanto, nós fazemos isso também. Não é? Exato. Então, eu penso que o jejum é algo que tem sido desvalorizado porque o estômago virou um deus na nossa geração. Essa é que é a verdade. Paulo já disse isso, né? Cretenses, ventres preguiçosos, né? Cujo deus dele é o ventre. Então, quem critica o jejum, pastor Luiz, critica o jejum do outro, porque, na verdade, é uma desculpa espiritual para não jejuar. Quem critica a oferta que o outro está recebendo. Se alguém pegar uma oferta e der para aquele crítico, ele recebe. Sempre fica até feliz, faz até oração de agradecimento. Então, quem critica a oração que o outro faz, né? Critica a oração em línguas, que o outro ora em línguas. Então, é uma narrativa espiritual para justificar a preguiça espiritual, na verdade. Porque o jejum é um sacrifício, não é um sacrifício para salvação. Nosso sacrifício para salvação é o sacrifício de Cristo, né? Mas é um sacrifício de adoração. É oferecer os nossos corpos, né? Romanos capítulo 12, versículo 1,
2 e 3, ele fala de experimentar, não é conhecer a boa, agradável e perfeita vontade, é experimentar, mesmo que você não entenda ela. Mas ele não começa assim, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis o vosso espírito, ou vossa alma, não, é o vosso corpo. O segredo, presta atenção nesse código aqui, ó, o segredo para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é começar o trabalho pelo corpo, não pela mente ou pelo espírito. Você quebra o corpo, o espírito domina sobre a alma e põe ela no lugar dela e você vai, mesmo que você não entenda, você vai experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Quando o senhor citou o texto de Mateus 17, a respeito da casta de demônios, que só sai por meio de oração e de jejum, eu gosto demais desse texto porque acontece um episódio completo. Jesus sobe no monte, os discípulos ficam sozinhos, 9 deles. Chega o Senhor com o filho endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus desce do monte e olha para eles e faz uma acusação. Ó geração, 1, incrédula, 2, perversa. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Expulsou o demônio foi embora. Em particular, porque eles não perguntaram em público, porque Jesus era meio boca aberta, assim, ele, no sentido, né? Ele dava a resposta na hora. Pergunta agora que eu te respondo agora. Então, os discípulos esperaram a situação arrefecer e, em particular, perguntou o Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus disse assim, por causa da pequenez da vossa fé. O tema hoje aqui dos 21 dias de jejum é a questão da fé. O jejum que traz a fé. Então, Jesus falou que a fé de vocês é pequena. Se tiver de fé como um grão de mostarda, todo mundo conhece o texto, vão dizer a este monte, erga-te, lança-te no mar, etc. Mas, no final, Jesus dá um arremate. Mas esta casta de demônio não sai senão por meio de oração e jejum. Então, presta atenção. Eu nunca fui muito bom na escola, mas português era mais ou menos. Jesus já está longe, os discípulos já estão longe, e ao falar do assunto, ele não disse aquela casta de demônio que estava no menino, mas ele estava se referindo à casta de demônio que estava mantendo os discípulos dele na incredulidade e na perversidade. Então Jesus estava dizendo, o demônio está mantendo você na perversidade, ó geração incrédula e perversa, oração e jejum. Ou seja, a oração resolve o problema da incredulidade e o jejum da perversidade, porque o jejum quebra o corpo. A perversidade, muitas vezes, é a influência da alma e do corpo juntas que leva à perversidade ou ao pecado. Então, só guardando esse ponto, Jesus não se referia àquela casta de demônio que estava no menino. Ele diz assim, esta casta de demônio. Porque crente não pode ser possesso por demônio. Mas vai me dizer que o demônio desistiu de atormentar a sua vida, meu irmão? Que desistiu de armar armadilhas de incredulidade para você? De fazer você passar 2 horas na frente do telejornal e 2 minutos em frente da sua Bíblia? Vai me dizer que o diabo não tem feito isso com você? Para gerar incredulidade, para gerar toda uma situação. Mas quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, você repreende esta casta de demônio que está mantendo você na incredulidade, você na perversidade, e aí você também vai ter o poder de Deus para desatar as coisas em volta de você. Isso é uma coisa muito séria, né? Muito sério isso. Mas eu acho que qualquer casta tem que sair com jejum e oração, seja que lado for, Claro, que lado vier. Que banda que estiver chegando, a gente tem que se levantar contra ela em nome de Jesus, porque às vezes o corpo se torna um aliado do inimigo, né? Sim. O corpo, com seus instintos e com as suas paixões, pode se tornar um aliado do maligno. Por isso, a necessidade de amortecê-lo, né? De fazer calar essas paixões, né? Paixões da mocidade, como diz Paulo, que na mocidade as paixões são mais fortes, né? E, pastor Antônio Cirilo, mas me diz uma coisa, o irmão está morando em qual cidade dos Estados Unidos? Eu moro aqui perto de Charlotte, na Carolina. Então, eu moro na divisa das 2 Carolinas. Moro aqui bem na divisa. Saio do meu condomínio, atravesso uma ponte, já estou na Carolina do Norte, já estou na cidade de Charlotte. É Queen City, né? A cidade da rainha. E tinha voo dessa cidade para o Brasil, não? Não, a gente tem que voar para o sul da Flórida ou para o Texas.
e de lá voamos para São Paulo, São Paulo para minha grande Minas Gerais. Melhor estado mais lindo do Brasil, coração do Brasil. Amém, amém. E me diz uma coisa, hoje o seu ministério, então, é itinerante, mas você continua com o trabalho na área de adoração, de louvor, ou você tem dado ênfase em outra área? Não, meu ministério continua na área de louvor, de adoração e de ensino da palavra. Na verdade, o louvor e a adoração é uma prerrogativa de todo crente nascido de novo, né? Deus me deu a graça de liderar a igreja no louvor e adoração. Mas eu nem creio assim que é um ministério, porque a igreja, ela é toda, se a gente fosse separar a tribo levítica das demais tribos, e eu não faço essa separação, né? Porque hoje nós estamos debaixo de um novo sumo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O pessoal pergunta, você é um levita? Fala, não, porque eu não sou descendente de Levi, e também já tenho outro sumo sacerdote. Então eu sou jesuíta, sou mais jesuíta do que levita. Né? Todos nós somos sacerdotes, né? Sim. Essa é que é a verdade, né? Somos sacerdócio real, né? Então o ministério de adoração é de todos os sacerdotes, então é de todos nós. O que eu faço é usar a música para liderar os irmãos no louvor e adoração. Então eu continuo fazendo isso e usando também a música para ministrar a palavra de Deus. A música é uma bandeja, o pão é o mesmo. Você libera o pão através de uma pregação, através de uma música, ou através de uma expressão artística. Então eu continuo naquela chamada que Deus me deu, que é usando a música para isso. Amém, que bênção. Bom demais saber disso. Muitas pessoas realmente confundem isso, né? Essa coisa de ser levita. Eu já ouvi gente dizendo, né, que o pastor era o sumo sacerdote e que então os outros ali eram sacerdotes e o povo era levita, né? Então isso não existe realmente no ensino do Novo Testamento, né? Todos nós somos sacerdotes. Agora, entre os sacerdotes tem os mais velhos e os mais novos, né? Sim, sim. Aí os mais novos submetem aos mais velhos, que a Bíblia chama de ancião ou presbítero, né? A palavra presbítero pouca gente sabe, mas significa ancião, velho, né? Então os mais novos submetem aos mais velhos, mas de fato só há um sumo sacerdote, que é Cristo. Exatamente. E mesmo entre as tribos sacerdotais, entre os levitas, haviam 3 tribos com diferentes funções ali no tabernáculo. Tinha a tribo que só organizava e carregava o tabernáculo, tinha a tribo que cuidava ali da limpeza, outra cuidava do sacrifício, né? Então, mesmo dentro desse grande reino, porque se nós encararmos assim, então tá, nós somos levitas, então todos nós somos. Cada um tem as suas funções, né? Tem aqueles que têm a função de prover, porque a pessoa que ela tem uma profissão, a profissão dela também é um ministério. Tudo que você faz para servir as outras pessoas e engrandecer o rei e o reino, você está exercendo o ministério, exercendo o serviço, desde que você o faça para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que é empregado, usando a linguagem bem atual, que trabalhe para o Senhor e não para o seu patrão. O patrão ali é só um instrumento de Deus. Aquele que serve na igreja, também ele está servindo, se estiver fazendo para o Senhor. Que a pessoa pode estar no ministério de música, mas fazendo para si mesmo. A pessoa pode estar até no ministério pastoral, mas ali o que move ele é ele mesmo, é o próprio desejo dele de ter uma função, um ministério, uma posição social religiosa. Então, é isso que separa o verdadeiro, entre, abre aspas, levita, fecha aspas. Nós somos jesuítas, jesuínos, sei lá, somos, nosso sumo sacerdote é Cristo. Amém. Ele olhar para dentro do coração dele e perguntar, o que me motiva é fazer para ele, fazer para o meu coleguinha, porque se eu não servir o meu coleguinha, eu não consigo servir a ele. O meu coleguinha é só um instrumento para eu dar o que eu quero dar a Jesus. Porque Jesus ele decidiu ser amado no próximo. Então, se eu quero amar a Jesus, tem que fazer isso no próximo. Se eu quero servir a Deus, tem que fazer isso no meu próximo. Se eu quero ofertar algo a Deus, tem que fazer isso no meu próximo. Então, quando você serve como advogado, você tem sua profissão, é um advogado.
Mas você está ali, claro, ganhando o seu dinheiro, porque digno é o trabalhador do seu salário, mas o que te motiva ao servir aquela pessoa naquela causa é servir a Deus, aí também eu considero que você é um levita, é um ministério. Aleluia. Mas saindo um pouco do ministério, vamos dizer assim, nesse sentido levítico, mas falando um pouquinho agora do aspecto profético, nesse tempo de pandemia, né, você está aí nos Estados Unidos, certamente você tem ouvido outros ministérios estão dizendo. Qual é a sua percepção desse momento? Você crê que essa pandemia é um sinal profético da volta iminente do Senhor? Ou você crê que é só mais um problema que vai passar e não significa nada? Qual é a sua percepção? Pastor Luiz, é difícil falar a respeito da volta, porque até é um campo minado, né? Assim, para a gente falar, porque nós conseguimos perceber que perto está, mas nós não conseguimos determinar, né? O que eu vejo o que eu vejo nessa pandemia é o que eu vejo nas que passaram. Deus sempre usou o mal, Deus sempre sobrepujou o mal, trazendo um grande benefício onde há um grande malefício. Foi assim com Israel no Egito. O Egito foi uma tortura na vida do povo de Israel, mas foi também uma bênção, porque aquela pressão de escravidão provocou um grande livramento da parte de Deus. Quando chegou, que cumpriu ali o tempo determinado, Deus realizou grandes milagres que são lembrados até hoje. Aí nós temos, ao longo da história da humanidade, várias pestes. Tem a peste negra, né? Que matou ali 1/3 da humanidade. Mas a igreja sobreviveu. A igreja nunca diminuiu, porque os santos que morreram estão com Cristo e fazem parte da igreja. Os que sobreviveram também estão em Cristo e fazem parte da igreja. Então, Jesus ele nunca perdeu para a pandemia. Essa pandemia de agora, não creio que ela foi enviada por Deus, creio que é um erro realmente, é um erro humano, né? Porque o ser humano vai interferindo tanto na natureza, e não estou dizendo que é culpa de ninguém ou de nenhuma nação, mas que é fruto de manipulações humanas, até mesmo de um mau hábito humano, chegamos aonde chegamos. E aqui não estamos culpando ninguém. Mas aconteceu, como Deus sempre usa os erros dos homens para consertar o próprio homem, pela sua graça, por sua bondade, Deus está usando também essa pandemia para nos consertar. Por quê? A igreja está sendo purificada, a igreja está sendo peneirada. Né? Hoje nós temos... Isso, você percebe que ela está sendo peneirada? Sim, a igreja está sendo peneirada. Tem muito crente que esfriou, e tem muita gente que nem ia na igreja, que mal espera anunciar um culto presencial e está lá. Você vai perceber, por exemplo, nas reuniões presenciais da videira, que tem muita gente nova. Tem muita gente que nunca esteve lá. Enquanto os crentes, às vezes, estão com medo, aqueles que estavam ali na porta, já estão caindo para dentro e apaixonados por Jesus. Então, eu creio que Deus, mais uma vez, ele vai usar esse mal para o bem. Nós estamos, assim, às portas de um grande avivamento. Agora, eu não consigo te dizer se esse é o último grande avivamento. Mas nós vamos experimentar um grande avivamento, que vai chegar um tempo que a igreja vai clamar tão forte pela intervenção de Deus, que quando ele vem intervindo em tudo. Ele vem quebrando tudo, ele vem como uma enchente, quebrando tudo. Eu creio que nós estamos diante de um grande avivamento de salvação de alma, de um avivamento do poder do Espírito Santo. Então, isso que eu creio. Agora, o avivamento, ele atrai a presença. Ele traz Deus para perto. E a volta de Cristo, ela está muito mais relacionada, condicionada a um clamor da igreja por isso, do que, eu creio que até o próprio Cristo. Porque nada acontece na terra sem profecia, nada. Deus não faz nada na terra se a igreja não profetizar, se os profetas não profetizarem. Hoje, as pessoas elas têm medo de falar como eu estou falando agora. Jesus, eu te desafio a voltar agora, enquanto nós estamos fazendo essa live. Eu estou pronto. Por que eu estou pronto? Porque eu sou o santarrão? Não, eu confio na graça de Deus. Eu confio que se Jesus voltar agora, eu vou subir com o Senhor, pronto, acabou. Mas tem gente, por isso que assim como o jejum prova a fé, porque o jejum, está aí 21 dias de jejum, eu chamo o jejum de um simulador de provação. Tem aquele simulador de voo, tem o simulador de direção.
O jejum, ao invés de você entrar numa tribulação, ao invés da tribulação entrar em você, o deserto vir até você, você vai até o deserto. O jejum é você decidir ir até o deserto. O bom é que quando você vai ao deserto, você escolhe onde vai. Agora, quando o deserto, a tribulação chega até você, aí você já está atrasado, e quem vai atrasado na bola faz falta, né? Começa a murmurar, começa a reclamar, porque o crente que reclama é aquele crente que clama, mas não confia que Deus vai atender, aí ele clama outra vez, ele reclama. É o reclaim, ele clama de novo, de novo e de novo, e ele supõe que pelo muito clamar, Deus vai escutar ele. Mas o crente com fé, ele clama uma vez e já passa para o louvor, para a adoração. Então, só concluindo aqui, fechando, para te passar a palavra de novo, eu creio... Não, fique à vontade, você é que está aqui falando. Então, eu creio que essa situação de pandemia está sacudindo, peneirando a igreja, provando a nossa fé. Não é condenando pessoas, é mostrando para elas qual é o estágio da fé que ela se encontra. Não para poder achatá-la. Já imaginou Deus pensando em acabar com a fé de alguém? Não, Deus quer aumentar a nossa fé, né? Então, mas ele está mostrando o que é palha e o que é trigo. O que é religião, o que é relacionamento, o que é adoração, ou o que é emoção, o que é louvor, ou o que é interesse. Ele está mostrando o que é amizade, o que não é amizade, o que é compartilhamento, o que não é compartilhamento. Você acha que a pandemia está mostrando tudo isso? Exatamente. A pandemia tem sido uma viagem para dentro de nós mesmos, pastor Luiz. A pandemia tem sido uma viagem, primeiro, para dentro das nossas casas e, em seguida, para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa família. Muitos divórcios estão acontecendo porque quando a pessoa foi transportada de volta para dentro da realidade emocional do casamento dela, ela foi covarde. E, ao invés de exercer o sacrifício do amor, ela preferiu a comodidade da fuga. Então, muitos divórcios acontecendo. Porque a pessoa... Nós estamos fazendo uma viagem para dentro de nós mesmos. Deus está nos dando a oportunidade de melhorar, cara. Deus está nos dando a oportunidade. Agarre essa oportunidade. Vai para o jejum, sim. Vai para a oração. Vai para o deserto, mas escolhe o oásis. Quem faz jejum, escolhe o oásis. Ele vai para o deserto, vai para o lugar onde tem água. Né? Se você é um crente preguiçoso, preguiçosa espiritualmente, o deserto, a provação virá até você, como a pandemia já chegou até você. Quem não vai para as disciplinas espirituais está aí morrendo de medo, morrendo de pânico, né, por causa das más notícias, porque a palavra pânico vem daquele demônio, que era metade homem, metade da mitologia grega, metade homem, metade animal, chamado Pan. E ele toca ali na mitologia grega uma flauta, e o som da sua música maligna tinha o poder de paralisar as virgens. E ele chegava, então, e, entre aspas, devorava as virgens. Essa é a mitologia. Dali desse demônio chamado Pan, veio a palavra pânico. É quando a pessoa fica paralisada porque ela ouve, por causa daquilo que ela escuta. Então, nós estamos nos jornais todos os dias pregando morte, pregando medo, pregando desgraça. Nós temos uma política no Brasil, assim, das pessoas tentando de toda forma, o quanto pior, melhor, e as pessoas vão se alimentando daquilo no dia a dia, ao invés de se alimentar da Bíblia, se esvaziar pelo jejum, se encher pela palavra e encher o altar de Deus de adoração. Aí vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Isso aí é a receita maligna do crente. Sai da televisão, eu não assisto jornal, nem aqui da América e nem no Brasil. Quando eu quero saber a notícia, eu vou na internet, seleciono uma fonte segura e procuro a notícia. Sabe onde que eu vejo as notícias? Eu vou no site de pesquisa do Google Escola, né? Onde os cientistas publicam as pesquisas. Lá que eu vou buscar minhas notícias. A verdade. Então, eu creio que a pandemia veio para sacudir, está sacudindo, fez o ser humano fazer essa viagem para dentro de si mesmo, para dentro da sua família e para dentro de si mesmo. Né? Tem muito homem, tem muito marido, pastor Luiz, tem muita mulher dizendo assim, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais minha mulher, porque já nem sabe mais o que é amor.
Amor não é sentimento, amor é sacrifício. O que Deus está te dando a oportunidade é de ajudar ela a arrumar a cama, de ajudar ela a cuidar da cozinha, né? De ajudar ela a fazer comida, de se sacrificar por ela. E a mulher, Deus está te dando a oportunidade de respeitar seu marido. Deus nem te pediu, mulher, para amar seu esposo. Pediu para respeitar, sabe por quê? Você ama com naturalidade. Porque mulher, ela já se sacrifica por naturalidade. Então, Deus está nos dando uma oportunidade de levantarmos, de restaurarmos os nossos lares, as nossas famílias. Então, resumindo, pandemia, fez uma viagem, nós fizemos uma viagem para dentro de nós mesmos, e o fruto disso, os crentes vão sair disso melhores. Mais crentes ou mais realistas? Ou frios. Mais crentes ou mais realistas? Ou quente ou frio, mas morno não dá. Estava tudo morno. Entendi. A pessoa vai sair assim, olha, cheguei à conclusão que eu estou fraco na fé. Quando ele chegar a essa conclusão, Deus vai fortalecer ele, porque ele vai buscar Deus, ela vai buscar Deus. Agora... É interessante você falar isso, porque a discussão que está tendo no momento no Brasil, no meio evangélico, né, é mais política. Então, toda essa semana, não sei se você acompanha aqui o noticiário no Brasil, então essa semana foi o julgamento lá no STF, para dizer se os estados e municípios têm direito de fechar prédios de igreja durante lockdown, né, durante isolamento. E toda a discussão tem sido essa, e muitos pastores dizendo que o governo está perseguindo, querendo fechar a igreja, né? Será que também que a pandemia não está ajudando os crentes a perceberem que o prédio não é igreja? Para ver se finalmente entendem que a igreja acontece, na verdade, fora do prédio. E que, na verdade, na igreja, segundo o ensino do Novo Testamento, nem existe templo. Né? Ainda que as pessoas chamem o prédio de local de reunião de templo, à luz do ensino do Novo Testamento, não existe realmente, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Né? Então, os governos podem fechar prédios, mas não podem realmente fechar igrejas. Então, tem havido todo esse debate desses dias aqui no Brasil em função disso. E eu fico pensando também se os crentes estão querendo ir para o culto do prédio. Né? Pelo que você está dizendo aí, parece que a maior parte não está querendo aparecer por lá. Né? São os novos convertidos que estão aparecendo por lá. E estão discutindo essa questão. Né? Como você vê essa questão, eu diria até eclesiológica, né? Da percepção do lugar do prédio na vida da igreja? Pastor Aloísio, a época que a igreja mais cresceu na Terra, que até hoje, com todo o advento do Instagram, do Facebook, da internet, nós não conseguimos superar essa marca, cruzar assim, o topo desse canal de crescimento, foi quando o templo de Jerusalém foi destruído. Porque quando os discípulos se converteram, nós temos que entender que eles eram judeus. E o templo era o centro do judaísmo, mas não apenas da religião. Era também o centro cultural daquele lugar e o centro também de negócios. As pessoas faziam negócio ali. Então, digamos assim, na linguagem hoje, o templo era o point. Então, quando os discípulos se convertem, o templo continua sendo referência. Tanto é que eles continuam adorando, servindo a Deus de casa em casa e no templo. Né? Aí, quando o templo então é destruída a referência deles, ali ele sai, e naquela época, isso é história, viu, gente? Naquela época, o evangelho chegou no mundo todo, de uma forma que até hoje, em termos proporcionais da população mundial, a igreja de hoje não conseguiu alcançar, nem com toda a internet, nem com tudo que nós temos, a igreja não cresceu como cresceu naquela época. Porque a referência local, física, foi derrubada, eles tiveram que olhar só para o céu. É claro, continuaram reunindo nas casas, porque a dinâmica de Jesus foi reunião nas casas. Jesus ia para a casa de sogra de Pedro, ia para a casa de tudo. Segundo ponto da sua pergunta, o segundo estágio da pergunta que o senhor fez uma pergunta bem complexa, desde o começo, é a questão da igreja. Jesus nunca, em nenhum versículo, mandou ninguém, em nenhum versículo, abrir uma igreja. Ele mandou testemunhar dele e pregar o evangelho. Quando é que você abre uma igreja e abre um prédio? É quando você pregou o evangelho e ajuntou o povo. E aquele povo precisa de um centro comunitário
para conhecer um ao outro, para interagir um com o outro, para exercer ali também os seus dons, para aprender, para desenvolver como ser humano. Né? Nós não precisamos do prédio para adorar. Nós precisamos do prédio, é como se fosse uma prefeitura, é como se fosse o centro comunitário de um bairro. A igreja é um centro comunitário. Né? É um lugar de treinamento, de limpar as armas, de encontrar aquele irmão que você só vê ali. Mas a igreja somos nós, entendeu? As árvores somos nós, e a igreja somos nós, gente. Nós usamos um prédio, mas nós somos a igreja. E o terceiro aspecto da discussão política, pastor Luiz, eu oro pelo Brasil, para que nós tenhamos dias de paz, para que a igreja tenha dia de paz, tá certo? Mas a igreja nunca teve moleza. A igreja foi perseguida pelo Império Romano, pela religião judaica. A igreja foi perseguida depois na Inquisição. Os crentes começaram a se converter mesmo pela Igreja Católica. Meu Deus, ninguém destrói esse negócio. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Mais ela cresce, mais ela cresce. Quanto mais perseguição, quanto mais aperto, mais a ovelha dá cria. Então, eu não me preocupo com a perseguição. Sobre o Brasil, sobre a politicagem, sobre a vergonha que é o Brasil, né? Principalmente desde a mais alta corte até o mais baixo clero. Gente, nós precisamos ter uma visão de reino. Jesus não veio mudar o mundo não tem conserto. Jesus veio salvar o mundo. Preste atenção. Lá em Israel, eu estou falando de Israel, reinaram vários reis que não prestavam. Lá em Israel tinha um rei tão endemoniado, o Manassés, que ele chegou a sacrificar os filhos dele a demônio. E mesmo assim, Deus não matou ele e nem tirou ele do trono. Ele reinou 55 anos. A gente está chorando por causa de 4 anos de governo, chorando por causa de um ministro que está lá, vai ficar 20 anos, 15 anos. Querido, Manassés reinou 55 anos e Deus não tirou. E a pergunta é por quê? Porque Deus tinha algo em mente mais excelente. Deus estava prestes a estabelecer um reino que jamais teria fim. Deus estava preparando um rei cujo reino jamais passaria a outro. Deus estava preparando um rei justo que julgaria com justiça. E nós tivemos o privilégio de ser convidados a fazer parte do reino dele. A igreja não é só um grupo de pessoas aqui e ali. A igreja, ela é uma nação dentro das nações. É uma nação sem fronteiras. É uma nação sem barreiras. E, no fim, esse mundo que não tem conserto, que Jesus não veio consertar, ele veio salvar, esse mundo vai destruir, porque ele jaz no maligno. E a igreja vai subir. Né? A igreja vai subir. O que eu oro pelo Brasil hoje é para que haja paz nos nossos dias. E a minha oração de vingança contra os políticos, contra os ministros do STF, é que eles sejam salvos e cheios do Espírito Santo. A minha vingança vai ver um ministro desse ajoelhado, chorando e dizendo: pequei contra o Senhor, pequei contra o povo do Senhor. Então, sai dessa onda de ficar amaldiçoando o governo, sai dessa onda de ficar orando, pedindo a Deus para matar político, senão eu tinha matado Manassés. Sai dessa onda de ficar preocupado com esse mundo. Não tem conserto. O Brasil, tem um Brasil que tem conserto. E esse Brasil já tem um nome, chama Igreja Brasileira. O mundo não tem jeito. O único conserto possível realmente é o novo nascimento. Né? O Senhor Jesus não nos mandou realmente mudar governos, nem fazer revoluções. A ordem foi ir e fazer discípulos, né? Ir de pregar o Evangelho. Na medida em que nós pregamos o Evangelho é poderoso, ele transforma as vidas, ele produz novo nascimento. Aí sim há uma mudança no ambiente social. Mas os reinos deste mundo são inimigos do Senhor e do seu Cristo, são inimigos da igreja, sempre foram e vai continuar sendo. Né? Agora, quando é que eles vão vencer, pastor Luiz? Se a morte não pode nos vencer, a tribulação não pode, o perigo não pode, a espada não pode, né? A fome não pode, o coronavírus não pode, nada pode nos vencer. Muito menos deixar de reunir no prédio. Meu Deus. Quer dizer, isso absolutamente vai impedir a igreja de avançar e de ser igreja. Não é? Agora sim, isso realmente atrapalha aqueles que têm na igreja outros objetivos, né? Que precisam realmente de fazer o evento ali. Aí realmente atrapalha.
Mas se você está querendo edificar pessoas, edificar a casa de Deus, você pode fazer sem prédio, acredite em mim. Nós somos uma igreja em célula, já temos 21 anos, trabalhamos assim, e pelo fato de sermos em célula, a gente está sentindo muito pouco, na verdade, toda essa situação de não reunir no prédio, porque as nossas células, elas são a vida da igreja, e elas continuam acontecendo, né? Não fomos impedidos de ter as células, porque elas têm menos de 10 pessoas, né? Então, essa é a vida da igreja. Meu desejo, minha oração nesses dias é que a igreja como um todo, né, no país e até no mundo, possa transcender, ir além do prédio, não se restringir a esse templismo, né, mas acontecer de maneira prática, ali onde ela está sendo sacerdote, no lugar onde cada um de nós tem sido plantado, né? Este fato é poderoso. Exatamente, exatamente. E agora, falando sobre a volta de Cristo, quanto mais a igreja volta para a maneira que ela começou, mais perto está. A igreja não começou no templo, começou nas casas, e ela teve que voltar para as casas. E Deus tentou preparar a igreja para esse momento, trouxe o mover das células, a visão dos grupos de convívios, grupos de crescimento, mas muito pastor continuou tocando o barco e não fez essa transição. Então, hoje perderam, às vezes, muito terreno, porque Deus avisou, Deus trouxe uma visão, e ao invés de entrar nela, como sempre, criticaram, ficaram fora. Enfim, isso é um papo para outra live. Você sabe que no Novo Testamento, Paulo classifica, na verdade, 3 povos, né? Então ele fala para não ser escândalo nem para gentio, nem para judeu, nem para a igreja do Senhor. Isso. Então você tem 3 categorias. E essas 3 categorias é interessante, elas têm formas específicas de se reunir na Bíblia. Então, por exemplo, como é que os gentios, que eram os romanos e os gregos, eles se reuniam? Nos grandes anfiteatros, né? Nos estádios, vamos dizer assim, que é assim que funcionava, tanto na Grécia quanto em Roma. Então, essa visão de mega reuniões é uma visão gentílica. Qual que era a visão dos judeus? A visão dos judeus era sinagoga, era congregacional. Então, a sinagoga era congregação, equivalente às nossas congregações hoje, que, na verdade, é uma herança da sinagoga judaica. Mas e a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela não é nem congregacional e nem também dos mega eventos. Ela é das casas. Deus estabeleceu isso para a igreja. Então, você vê dimensões distintas para povos distintos. Entende o que eu estou dizendo? Então, não estou dizendo que nenhuma delas seja boa ou má. Estou apenas dizendo que é aquilo que Deus estabeleceu. Nós podemos reunir em estádios e reunir no prédio da igreja, mas, genuinamente, nós vamos estar praticando o Novo Testamento se voltarmos para as casas. Isso é algo que a gente tem dito há muito tempo. Aqueles que ouviram, vamos dizer assim, o aviso, e aqueles que têm ouvido esse ensino de célula nesses últimos 30 anos, eles não têm enfrentado tantas dificuldades nesse tempo. Mas aqueles que são exclusivamente templistas e se vivem em função do evento, né? A igreja é uma igreja de eventos, com certeza estão tendo luta, porque não pode ter evento. Não tem jeito de ter evento. Né? Exatamente. Então, é preciso ir além, com certeza. Mas nosso tempo está passando rápido aqui e tem irmãos pedindo para que você cante alguma coisa para a gente. Rapaz, você desafio. Está preparado? Depois de um dia de trabalho e falando com todo mundo, e depois dessa palavra tão maravilhosa, que live abençoada, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu quero convidar, né, os meus seguidores, você que ainda não conhece o pastor Aloísio, quero te dizer, pensa num cara cheio de Bíblia. Então, quero te convidar a segui-lo, né? A seguir o Instagram do pastor Aloísio Silva. Tá aí, é só clicar para seguir. E você que já conhece e não segue, não sei por que você está perdendo essa oportunidade, né? Vamos seguir o pastor Aloísio, que vale a pena. Agora, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não sabe, mas nós fizemos uma enquete para os irmãos aqui de Goiânia sugerirem o nome de pessoas que eles queriam que a gente convidasse para essas lives, né? O seu nome foi nome mencionado recorrentemente. Isso significa que você é muito querido aqui para as bandas de Goiânia. Fique sabendo disso. Mineiro, quando estiver no Brasil, lembra da gente. O mineiro é quase goiano. Ou o inverso, né?
A gente costuma dizer em Minas Gerais que o goiano é o mineiro rico. Mineiro rico? Pensei que ele dizer que era mineiro cansado. Só afinando aqui o violão, pastor. Sim, tá. Aleluia, glória a Deus. Então sigam aí o pastor Aloísio Silva, uma bênção de Deus. Quero dizer para você também, não vou pregar aqui nenhuma subversão, né? A gente falou de célula, de igreja em casa, mas você agora pode aproveitar essa pandemia e começar a sua célula, debaixo da autoridade do seu pastor, né? Faz com o seu vizinho, com o seu parente, por causa da segurança em termos da saúde, né? Faz com os seus parentes, as pessoas que você já convive, mas começa um culto oficial na sua casa, e registra ele lá no sistema da igreja. Daqui a pouco nós teremos, de repente, através dessa live aí, ó, pelo menos mais umas 100 células começando aqui. Não, vou te dizer, olha, o tempo está passando rápido, mas eu tenho que aproveitar e te contar esse testemunho, porque nesse tempo de pandemia, por causa do que a gente tem que fazer pela internet, nós abrimos mais de 10 igrejas só dessa maneira como você está falando aqui agora. E no final do ano passado, nós batizamos 15 mil pessoas no Brasil todo. Então, assim, no tempo de pandemia, elas se multiplicando e frutificando. Vai mostrar o quê? Que as portas do inferno não podem realmente impedir. Mas canta, fica à vontade, irmão. Senão eu não canto. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero comer o teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero tanto você. Vou pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 lara. Quero te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, quero subir no teu colo, te contar tudo que sei. Quero dormir reclinado ao teu peito, escutando as batidas do teu coração e me acalmar. Lara, 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 lara. Receba a calma do Espírito. Quero me acalmar. Amém. Lara, 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 lara. Toda síndrome do pânico vai saindo. Receba a calma espiritual. Amém. Lara, 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 lara. Receba a cura divina. Vamos. Me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços. Vou correr por essa vida ao seu encontro, até me abandonar no teu abraço. Por toda eternidade eu vou correr contigo, meu Senhor. Pelas ruas da minha cidade eu vou te declarar, meu Senhor. Oh Jesus, eu quero contar para todo mundo que eu pertenço a ti. Quero te beijar em público, para que todos saibam que eu pertenço a ti. Amém. Quero te adorar pelas praças e
pelas ruas, para que todos saibam que eu pertenço a ti. Quero contar para todo mundo que eu pertenço a ti. Aleluia. Eu quero te abraçar. Lara, 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 lara. Eu quero te beijar. Lara, 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 lara. Aleluia. Aleluia. Preciosa. Que graça, que vida, que unção. Aleluia. Que maravilha. Quero muito te agradecer pela sua bondade, generosidade de atender o nosso convite e gastar esse tempo aqui conosco, nos abençoando, nos edificando. Tenho certeza que os nossos irmãos que estão aqui conectados, e eles certamente foram muito encorajados. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Isso, eu gostaria que você deixasse uma palavra final breve, que eu quero salvar essa live, não posso perder. Ok. Não, minha Possam palavra final desses 21 dias de jejum, né, para edificação da sua fé, é a seguinte. Existem dois tipos de fé. Existe a fé natural, humana. Nós somos crentes de nascença, por isso que pessoas adoram ídolos, creem em árvore, creem nos amigos, creem que vai se dar bem na vida. Então nós somos crentes de natureza, mas existe uma fé espiritual que nasce do coração de Deus, que é o dom da fé, 1 Coríntios 12, 9. Essa fé ela é depositada no nosso coração pelo Espírito Santo. Essa fé, ela é que move montanhas. Essa fé, ela faz uma pessoa que hoje é crítica do Evangelho, amanhã se tornar uma adoradora. Porque não é a pessoa que produz isso. É a fé sobrenatural. Ela é um dom de Deus, ela nasce no céu e entra dentro de você. E eu sei que ela já está aí, eu estou orando agora para que ela seja reativada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está participando, amanhã ao meio-dia nós voltamos com a live de testemunhos do jejum aqui no Instagram. Às 19 horas, a ministração do jejum vai ser lá na Luísio TV. E às 21 horas vamos ter amanhã uma live com o Theo Hayashi. Você não pode perder, vai ser uma bênção. E que Deus abençoe você e até amanhã. Pastor Antônio Cirilo, muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor continue derramando favor e graça sobre você e a sua casa. Amém? Eu que agradeço, obrigado pela honra do convite e pela live tão boa, viu, gente? Obrigado a todos aqueles que estão conectados conosco aqui, mais de 1.700 pessoas, né? É uma grande igreja. Que Deus te abençoe onde você estiver, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e se cuida aí. Amém. Fica na paz. Na paz.